Olá! Estou de volta aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre alimentação, né? No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a fome e hoje nós vamos falar sobre os 10 passos para a alimentação saudável. Vamos começar nesse vídeo de agora. O Guia Alimentar População Brasileira está disponível, né, na internet para quem quiser baixar. São informações bem fáceis de ser compreendidas. Vale a pena dar uma olhada para você que está aí em casa procurando uma leitura legal e gosta de saber mais sobre alimentação. Baixa lá também, ok? E hoje a gente vai começar falando sobre esses 10 passos para a alimentação adequada e saudável. Vamos lá! Então, o primeiro passo que o Guia Alimentar coloca para a gente é fazer da base da nossa alimentação aqueles alimentos in natura ou minimamente processados. E o que são esses alimentos in natura? São os alimentos que são encontrados facilmente na natureza. Ou seja, o arroz, a batata, as verduras, legumes em geral, carnes, ovos, leite, né? Esses são encontrados na natureza, de origem vegetal ou de origem animal, são mais sustentáveis, né? E os minimamente processados são esses mesmos alimentos que podem passar por um processamento bem pequeno, um mini processamento, ou seja, retirar a casca, moer, né? A farinha vai ser moída, o leite ele vai ser pasteurizado. Então, a ideia do guia que ele coloca como uma primeira dica, que é a dica geral, é a gente fazer desses alimentos a base para a nossa alimentação. Se você já está conseguindo fazer isso, ótimo, já tá seguindo um caminho legal. Se ainda não está fazendo, é importante também, né, para manter essa alimentação saudável, começar a observar mais se você está se alimentando dessa comida que é minimamente processada ou in natura, né? Quanto mais natural ela for, melhor ainda para a saúde. Já o segundo passo, ele fala sobre reduzir, né, usar em pequenas quantidades o sal, a gordura, os óleos em geral e o açúcar, né? O que a maioria das pessoas já sabem também, tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum lugar, em algum programa, sobre a necessidade de se diminuir tanto por problemas de hipertensão arterial, como por diabetes, né? Então são coisas que devem ser observadas. Isso não quer dizer que não se deva usar. Eles são utilizados como temperos, preparações culinárias, são necessários, né? Mas a gente tem que estar sempre de olho, principalmente pela quantidade de sódio existente no sal, né? Alimentos que nós vamos falar mais para frente que tem uma quantidade de sódio maior. Então é bom sempre apostar naquele temperinho natural que você faz em casa, em fazer o café com menor quantidade de açúcar, porque o nosso paladar também é treinável, né? Nós podemos ir manejando e treinando ele para sentir o gosto, o prazer de se alimentar com menos quantidades, né? Ao fazer uma preparação culinária, utilizar menos óleo, menos gordura, a carne que tem mais gordura, evitar de estar utilizando ela nas preparações, né? Então, esse é mais um passo. O terceiro passo, ele nos fala sobre limitar o consumo de alimentos processados. Então vamos lá. Alimentos in natura, né, são aqueles que já vêm direto da natureza, que não passam por nenhum processamento. Os minimamente processados vai passar por um processamento pequeno e os processados vai passar por um processamento maior, que são adição de açúcar ou adição de sal naquele alimento. O que é mais fácil da gente lembrar o que são alimentos processados? São, por exemplo, aqueles doces que são adicionados açúcar, né? Ou algum outro alimento que está aí em conserva. A maioria deles é o tipo de alimento que está em conserva, ok? Ou os queijos também, né? Também podem ser considerados alimentos processados. Então, a dica é evitar, né? Limitar o consumo desses alimentos aí.
A dica, que é a dica do guia alimentar, ele fala estritamente para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? Né, que é o quarto nível aí de alimentos. É aquele alimento que passa por um processo industrial. Né? Para exemplificar melhor, são os refrigerantes, as bolachas sendo recheadas ou sendo uma bolacha simples de água e sal, refrigerantes, salgadinhos, todos esses alimentos eles são desbalanceados de forma nutricionalmente, né? Então eles não vão ter a quantidade nutricional do que a gente precisa para manter uma saúde equilibrada. Então esses alimentos realmente devem ser evitados. O que não quer dizer que eles não possam ser consumidos, né? Eles não são proibidos. Mas quando estamos visando uma alimentação saudável, é bom que eles sejam evitados, porque a quantidade de gordura trans, outras substâncias que na verdade eles estão ali contidos no rótulo, mas a maioria das pessoas nem sabe o que quer dizer, né? A quantidade de açúcar geralmente é muito grande também. Então, se está ali no rótulo, vocês talvez não saibam, né, o que tá dizendo lá. Então, é melhor que seja evitado em grandes quantidades, né, e sejam consumidos apenas de forma esporádica para manter essa alimentação saudável. E a quinta dica que o guia nos fala, né, é sobre comer com regularidade e atenção, observando se a gente está se alimentando em um lugar tranquilo, em boa companhia, ou seja, mais importante do que a gente está comendo é como a gente está comendo. A forma com que a gente se alimenta é muito importante. Então, se você está se alimentando num lugar que é um ambiente de estresse, provavelmente você não vai conseguir estar atento à quantidade que você está comendo, à forma que você está comendo. Então é importante ter um momento reservado para a sua alimentação, né, num local adequado, se possível longe de um aparelho de televisão, do celular, outras distrações. Tudo isso por quê? Porque se você consegue comer com atenção, você vai saborear mais aquele alimento, né? Vai aproveitar mais, vai evitar que existam exageros também. Então, comer com atenção eu acredito que seja um dos passos mais importantes, né, dessas 10 dicas aí. Nós vamos ver mais as outras 5 dicas, mas esse é importantíssimo. E outro ponto que o guia coloca também é o comer em companhia, né? O que não tem sido tão frequente durante esse período de isolamento, né? A maioria das pessoas tá se alimentando sozinho, em casa, mas ainda dá para manter essa tranquilidade para se alimentar. Se for possível, é melhor se alimentar em companhia, né? Quando você coloca aquela mesa bonita, todo mundo junto e pode saborear o alimento também, ok? Beleza? Vamos ficar combinado até a próxima aí para a gente falar um pouquinho mais sobre as outras 5 dicas, né? Os 5 passos restantes que o Guia Alimentar para a População Brasileira disponibiliza para a gente.